Olá! Vamos para mais um vídeo, mais uma abordagem aí com vocês. Eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista e quero compartilhar com vocês uma frase que fez muito sentido para mim, ao meu processo de trabalho, a como eu me posiciono no mercado, que é a seguinte frase: em tempos turbulentos, o maior perigo não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado. É de autoria de Peter Drucker, que é o pai da administração moderna. E o que eu quero dizer com essa frase e compartilhar com vocês? Vou levantar 3 grandes pilares, que é a questão da definição do propósito, do seu objetivo de vida. Aqui eu falo bastante no âmbito profissional, porque nós percebemos que o cenário ele muda constantemente e a cada dia torna-se mais necessário que você, trabalhador, empresário, empreendedor, tenha clareza nos seus objetivos e no seu propósito, para que diante as turbulências da vida e das situações que envolvem principalmente o trabalho, que você permaneça enraizado com aquela constância. Isso só é possível quando você tem clareza dos seus objetivos. O segundo pilar que eu me baseio dessa frase de impacto é a questão de você ter sempre um olhar da inovação, porque se você vende um produto, um serviço, você precisa ter um posicionamento de agregar valor. O que o seu serviço ele vai contribuir para aquela situação, para aquela sociedade? Então, quanto mais essa associação de mais valores você vai fazer, você vai ter uma mente aí inovadora, que é o que a gente fala de mindset, tá? O terceiro pilar seria a questão da visibilidade do seu negócio, porque às vezes você não precisa ser, você tem um trabalho bem feito, bem posicionado, mas depende também da questão do marketing, da visibilidade. Então é muito importante que nós tenhamos clareza dos nossos objetivos, que nós tenhamos sim aquela mente aberta à inovação para seguirmos o fluxo de novos mercados, de cenários diferentes que a todo momento vem aí a todo cenário, a todos os segmentos, que você, baseado e enraizado nesses 2 pilares, tenha sim uma estratégia para tornar visível o seu negócio, tornar visível o seu plano de trabalho. Para nós ergonomistas, na nossa atuação, tornar visível o que nós fazemos na organização, o que nós melhoramos, o que nós estamos gerenciando. Isso daí é muito importante, aquela comunicação visual. E eu vou agora trazer para a vertente da ergonomia, que é onde eu faço parte: ergonomia, saúde do trabalhador, qualidade de vida no trabalho, condições ambientais. Esse é o meu segmento. E quando eu falo dessas situações, eu estou falando diretamente de pessoas. Como essas pessoas, esses atores se comportam em meio a esse processo de trabalho. Então, por isso que é importante sim, esse olhar voltado aos aspectos organizacionais, tá? Tão importante quanto todas as outras áreas da ergonomia. E quando nós trabalhamos nesse processo de oferecer o serviço em ergonomia, em saúde do trabalhador, em qualidade de vida, em melhoria das condições de trabalho, nós estamos falando diretamente em resultado. Mas para que se chegue a um resultado, nós precisamos o quê? Entender que resultado é esse. Resultado é consequência, é efeito de uma ação. E é aí que vem a grande charada aí do meu vídeo. Quais são as ações que você, ergonomista, que você profissional, que desempenha dentro desse contexto de saúde do trabalhador, ergonomia, qualidade de vida, condições de trabalho, quais são as suas ações que favorecem esse cenário?
Nós sabemos que os profissionais de ergonomia, independente se você atua de forma autônoma, se você atua em equipe, se você faz parte de uma gestão, não importa qual método de trabalho. O importante é que você tenha clareza do seu propósito, que você tenha a definição dos seus planos estratégicos. Nós sabemos que o ergonomista, dentro de uma organização, ele não consegue fazer nada sozinho. Eu já falei disso em outros vídeos, que o ergonomista ele é um grande sinalizador de vários desvios, mas que o serviço que ele oferece à organização vai depender muito do que a empresa está preparada para receber, né? Então, isso é muito particular de cada situação de trabalho do ergonomista, tá certo? E dentre essa geração de resultado, é importante criar alguns protocolos para você realmente oferecer um serviço que tenha um começo, meio e fim. E eu vou citar algum deles. Por exemplo, a identificação dos problemas. Nós agora estamos ouvindo, vendo esse cenário de mudança das NRs, eu já falei sobre isso também, a questão da NR1, desse GRO, do PGR, como que nós vamos fazer com esse levantamento dos riscos, como que será isso na prática. Para todos nós isso é muito novo, mas quando você tem a construção do que você tem de valor, o que você tem de oferecer à empresa, quando você estrutura bem esses pilares, vai ficar muito mais fácil de você atender a essas novas demandas que iniciarão aí a partir de 2022. Então, eu vou citar alguma delas. Por exemplo, número 1, a identificação dos problemas. Quando você é contratado, aquela organização que você faz parte daquele processo, é importante que você tenha um olhar sempre na identificação dos desvios, identificação dos perigos, identificação dos fatores de risco, como alguns se colocam também, a identificação de todos os problemas. E esses problemas não são basicamente em imobiliário, não é basicamente em se há ou não levantamento. Nós sabemos que a ergonomia ela tem essa diretriz voltada à biomecânica, aos fatores de riscos físicos, aos fatores cognitivos e também organizacionais, que no meu entendimento eu sempre vou levar o organizacional como um dos pontos mais relevantes para a compreensão de outras demandas que envolvem riscos e problemas ergonômicos. Então, essa identificação dos problemas, ou então uma melhor compreensão daquelas demandas que a empresa tem. Às vezes nós somos contratados para resolver um problema e a partir desse novo método de trabalho, nós vamos levantando outras situações de perigos que a empresa muitas vezes não tinha noção que havia esse problema, ou então que não tinha noção que este problema tinha relação com a ergonomia. Então, quando nós somos profissionais ergonomistas bem posicionados, isso fica muito claro, tá? E o segundo passo seria a instalação do processo de avaliação dos desvios, dos riscos, tudo aquilo que nós enxergamos como algo que pode gerar prejuízo para a organização, para o trabalhador. Nós somos os sinalizadores para a organização, para que se cumpra o que diz a essas diretrizes, normas regulamentadoras e outras diretrizes que promovem a saúde, a segurança do trabalhador. O terceiro seria esse processo de construção dos planos de tratamento. Então, a partir do momento que você identifica esses desvios, que você classifica aquela questão do que é risco, o que não é, probabilidade versus severidade, esse processo de entendimento, o que vai eliminar, o que vai reduzir, o que nós podemos sugerir de melhoria. Então, isso tudo é uma etapa de planejamento. E, desta forma, cada risco, cada desvio merece ter um devido tratamento.
seguindo do quarto passo, que são as implementações dos planos, de tudo aquilo que você identificou, você coloca à prática tudo isso, e vindo aí do quinto passo, que é o processo de monitoramento contínuo. Dentre todas essas etapas aí dos 5 passos, que independente de norma atualizada ou não, sempre vai continuar esse olhar do ergonomista. Ele precisa ter essas etapas, isso independente se ele vai fazer uma análise ergonômica do trabalho, se ele vai fazer uma análise ou avaliação ergonômica preliminar. Quando nós temos esse senso de posicionamento no mercado, de qual é o nosso valor, o que nós estamos para agregar na organização no qual a gente faz parte, quer desempenhar um bom trabalho, você ter definição desses pilares, desse processo contínuo, é muito importante. E para as outras áreas, administração, outras áreas gerenciais, nós estamos falando nada mais do que o ciclo do PDCA, né? Que é a questão do planejamento, do desenvolvimento, de checar se realmente aqueles planos, aqueles tratamentos foram efetivos, eficazes, se vamos mudar, né? A questão do agir, o que realmente trouxe de benefício, o que realmente não trouxe de benefício, né? Você manter esse ciclo contínuo, que é um dos caminhos aí mais assertivos, principalmente aos ergonomistas que trabalham diretamente com gestão, que é o que eu falei lá atrás, a questão do resultado. E dentre esses 5 pilares que eu falei para vocês, eu vou assim destacar os 3. No planejamento, ciclo PDCA, a identificação dos problemas, a instalação do processo de avaliação e o processo de construção dos planos de tratamento. Isso tudo faz parte aí da etapa do planejamento. E a execução, o desenvolvimento seria aí o passo 4, que é a implementação dos planos, tá? E checar e agir é essa melhoria contínua de que o que deu certo, o que foi validado com os trabalhadores, o que não foi tão bem visto ou não foi eficiente ou que prejudicou algum determinado tipo de processo. Vamos rever, unir pessoas de outras áreas que irão contribuir para esse processo de melhoria. Quando se cria uma rotina como essa, que é o meu exemplo, você cria o quê? Um resultado, que é aquilo que eu falei anteriormente, que é a redução dos prejuízos. E quando eu falo em prejuízos, são vários: desperdícios, a falta de pessoas, como que está a questão de falta do trabalhador, o absenteísmo, o índice de turnover, como que está a questão da rotatividade. Isso tudo gera prejuízo e custos a uma organização, e que na maior parte há sempre um dedinho aí, uma contribuição de más condições de trabalho, situações que envolvem a ergonomia. E como ainda falando de resultado, você tem a redução dos prejuízos, que é o que eu falei agora, e o aumento do quê? Dos benefícios na concretização dos resultados, que são aquele esqueminha de pessoas certas, com habilidades, capacidades certas, fazendo um plano bem claro e objetivo, envolvendo pessoas certas, e todo esse trabalho de equipe agindo em busca desse objetivo, dessa clareza, desse propósito, vai fazer com que se crie um valor à organização, um fluxo integrado. Isso vai sim, a longo prazo, a médio e longo prazo, refletir nos vários níveis de gestão de uma organização, seja um nível de gestão estratégico, tático ou operacional. Então, o que nós precisamos é segurar um pouquinho a onda quando existe essa variação do cenário, onde torna, foi atualizada uma norma, o que eu preciso fazer de diferente para continuar agregando valor. Então, basicamente, a minha dica hoje é que você tenha clareza no que você é de profissional, o que você traz de valor para a sua vida, para a sua carreira. É a sua ética,
é o que você busca nessa intenção. Por que você é ergonomista? Você quer impactar pessoas, você quer reduzir. Eu, por exemplo, um dos meus olhares para a busca do trabalho na ergonomia, lembrando que eu sou fisioterapeuta, né? Foi justamente não querer ver pessoas adoecidas. Então, eu tive uma visão muito ampla desse cenário. Natália, você quer atuar com a fisioterapia restauradora, que reabilita? Você quer acompanhar esse processo de adoecimento? Mas e o fator causal? O que leva essas pessoas? Nós sabemos que o fator de adoecimento ele é complexo, né? Nós podemos fazer toda a nossa parte no processo de saúde, né? Por exemplo, a alimentação saudável, atividade física, eu me cuido, mas sofri um acidente e fiquei, né, com uma certa limitação. Então, tem coisas que saem fora do nosso entendimento. Mas, assim, nós sabemos que grande parte dos adoecimentos que envolve essa área osteomuscular tem sim relação com o trabalho. E é uma somatória de situações que contribuem para a instalação e a potencialização de um dano. Então, eu quis atuar nesses sistemas de promoção. O que eu posso? Qual a minha contribuição para que menos pessoas fiquem adoecidas nesse sistema de trabalho? Então, por isso que eu amo essa área da ergonomia, porque realmente nós podemos atuar em causas raízes do problema, e é dessa forma de compreensão do seu propósito, de ter clareza e objetivo, que nós vamos conseguindo se manter aí no cenário, independente se é um cenário favorável ou não, tá certo? E sempre demonstrando agregar valor, oferecer um serviço que constantemente sofre aí de inovações para atendimentos de melhores produtos e serviços a todos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigada!